A fumaça. Lembro-me da fumaça densa e oleosa a subir pelas frestas. Não cheirava a acidente, sabem? Não. Cheirava a gasolina. A uma traição tão fria que fazia a própria escuridão da cave parecer quente. Éramos nós, a nossa casa nos arredores de Sintra. E depois, o nada. Estava no escuro bem, não sei dizer exatamente há quanto tempo. Horas, talvez. Ou uma vida inteira. O João Roy, meu marido, tinha me empurrado para cá, para a nossa sala de pânico chique, dizendo que era para minha segurança. Uma gaiola de luxo era o que era. Sem sinal de telemóvel, sem contato com o exterior. Ele pensava que era o sítio mais seguro para uma traidora. Que ironia. Ele estava tão enganado. Ou talvez eu estivesse, quem sabe? Nunca fui boa a decifrar a verdade quando ela se escondia debaixo de tanta fúria e amor retorcido. Lembro-me daquele dia. Oh, parece que foi ontem, mas também uma eternidade. Os dias aqui misturam-se todos. Era uma tarde de chuva, isso sim, tenho a certeza. O vento uivava lá fora, fustigando as janelas da mansão. Estava no estúdio, com aquele vestido de seda esmeralda que o João me comprara para o tal gala que nunca fomos. Agora, penso que esse vestido era um escárnio, uma piada cruel ao que a nossa vida se tornara. O João estava sentado àquela secretária gigante de mogno, à sombra da cicatriz na sobrancelha esquerda, que parecia um risco na pedra, a dançar com o último brilho da lareira. Uma bebida âmbar, um uísque talvez, intocada. Ele não olhava para os papéis, olhava para mim. Senti o peso do olhar dele como um soco no estômago. Eu, a Ana, de 24 anos, um contraste tão grande com os 32 dele, cheios de ângulos duros e uma escuridão que parecia sugar toda a luz. Eu era leve, com curvas suaves, mas os meus olhos, aqueles que ele dizia que eram como gelo glacial, escondiam um aço que afastava os homens mais fracos. Ele era um tipo de homem que não precisava de gritar para que o medo se espalhasse por Lisboa. Um sussurro do João Azevedo e quarteirões inteiros tremiam. "Estás a mentir-me, Ana", disse ele. A voz baixa como sempre. Mas cada palavra, uma estaca afiada. Virei-me para ele, a mandíbula tensa. "Não falei com os Feds, João. Quantas vezes tenho que gritar para me ouvires?" Ele pegou no copo, finalmente. Girou o líquido, observando o pequeno vórtice. "As minhas fontes não erram, Ana. O Vitor Cruz sabe da remessa que chega ao cais na quinta-feira. Apenas 3 pessoas sabiam o horário. Eu, o meu irmão Pedro e tu. Então, só pode ser a esposa." Um riso amargo escapou-me. "Não pode ser o teu irmão, o Pedro, o santo, o Pedro, o viciado em jogo que deve dinheiro a meio de Lisboa?" O João bateu com o copo na secretária. O som não o partiu, mas rachou o ar como um tiro. Aquele som ainda me persegue, ecoando na minha memória sempre que penso naquela noite. Ele olhava para mim com uma fúria contida. Os olhos dele eram carvões ardentes. "Tem cuidado com a tua boca, Ana. O Pedro é sangue, é família." "E o que sou eu, João?" Dei um passo à frente e inclinei-me sobre a secretária, as minhas mãos espalmadas na madeira fria. Senti o meu coração a bater, descontrolado. "Eu sou a tua mulher. Sou a mulher que te cozeu quando chegaste à casa a sangrar há 3 semanas. Sou eu que minto à polícia quando eles batem à porta." "Tu és um problema", disse ele, com uma frieza que me fez encolher por dentro. Levantou-se, impondo-se sobre mim. Era como um gigante, uma torre de raiva silenciosa. "E hoje à noite és um perigo para esta família." Ele contornou a secretária. Não recuei, nem 1 milímetro, mesmo quando ele me agarrou o braço. O aperto era firme, possessivo, mas não doloroso. Era o toque de um homem a reivindicar uma propriedade. Uma propriedade que, na sua cabeça, tinha defeito. "Onde vamos?" perguntei, debatendo-me inutilmente contra a sua força. "Para um sítio onde não podes fazer chamadas."
Ele arrastou-me para fora do estúdio, passando pela senhora governanta, que nos olhava, confusa, e em direção àquela porta de carvalho pesada que dava para os níveis inferiores. A mansão era uma fortaleza, sim, mas com um coração escuro, e eu, na altura, ainda acreditava que esse coração batia por mim. Que tola que eu era, ou talvez não. Quem sabe o que realmente se passava na cabeça dele? A cave onde me levou não era uma masmorra medieval. O João não era um bárbaro, não nesse sentido. Era uma espécie de unidade de contenção. Uma sala de pânico reforçada, convertida numa cela de luxo, sem sinal. Ele abriu a porta de aço. Lá dentro, uma cama, uma casa de banho, um frigorífico abastecido. Era confortável, sim, mas era uma jaula. João, não faças isto. A minha voz falhou, a primeira fresta de medo. Por favor, se me trancares aqui, vais acabar conosco. Sabes disso? Ele hesitou. Um segundo. Apenas um. Olhou para mim, para a mulher por quem tinha virado o mundo do avesso para casar. Quase cedeu. Quase me puxou para os braços e me implorou para lhe dizer a verdade para me poder perdoar. Mas a imagem do dossiê da polícia na sua secretária, as fotos minhas a encontrar-me com um homem de gabardine, tudo isso terá voltado à mente dele. Um erro ou uma mentira tão bem construída. Naquele momento ele acreditava nela. Não estou a acabar conosco, Ana, disse ele, a voz rouca. Estou a salvar-te de cometeres outro erro. Ele empurrou-me gentilmente para dentro. João, gritei, virando-me. Mas era tarde. Ele bateu com a porta de aço. O clique dos fechos magnéticos sibilaram no ar, selando o meu destino. Fiquei ali um momento, a ouvir os meus punhos a bater no metal, sem parar. Deixa-me sair, João. Estás a cometer um erro. Não fui eu. Ele fechou os olhos, encostando a testa ao metal frio. Fica aí até te lembrares onde está a tua lealdade. Sussurrou ele para o aço. Virou-se e subiu as escadas, sem saber que tinha acabado de selar o túmulo da única coisa que alguma vez amara. Ou pelo menos foi o que eu pensei na altura. Mais tarde, perceberia que ele selara o meu túmulo. Sim, mas também o dele próprio e de tudo o que conhecíamos. Volto para a fumaça, para o cheiro à borracha queimada e à morte. Ouço o barulho ensurdecedor da explosão. Lembro-me de ter batido com a cabeça, de ter caído no chão da sala, tonta, enquanto os objetos caíam das prateleiras. Não foi um pequeno estalo. Foi um estrondo concussivo, tão forte que o meu corpo parecia vibrar. Aquela cave, que deveria ser a minha prisão segura, tornara-se a minha câmara de gás. O ar, já pesado, ficou irrespirável. Eu tentei gritar o nome dele. Tentei, mas a voz morreu na garganta, sufocada. A porta de aço, que antes me parecia impenetrável, começou a aquecer. Senti o calor a irradiar dela, como se o inferno estivesse a bater a porta. Será que ele se esqueceu de mim? Será que ele realmente me queria morta? De repente, um barulho. Não sei se foi a explosão principal que me atingiu diretamente, ou se foi um segundo estrondo, mas senti um golpe forte. Algo pesado a cair, a abalar as fundações. Um pedaço do teto desabou, poeira e detritos a chover sobre mim. Uma viga, um pedaço de metal retorcido, perfurou a parede. Não sabia o que pensar. Medo, claro, mas também uma raiva fria. Como ele podia ter feito isto? Como podíamos ter chegado a este ponto? A vida que construímos juntos, as promessas, tudo era fumaça agora. Tinha que sair dali, tinha que lutar. Mas contra o quê? Contra as mentiras dele? Contra a minha própria ingenuidade? E assim, não morri. Não naquela noite, não naquele inferno. Alguém me arrastou. Lembro-me de mãos, fortes, e uma dor lancinante no ombro. Era o fogo. Fui arrastada para fora através de um túnel de fuga. Eu? Tunnels? Eu nem sabia que aquele túnel existia. Por que não me tirou ele?
Por que me deixou ali? Mais mentiras, mais jogos. No escuro, sem saber para onde me levavam, a minha mente lutava para processar o horror, a traição. Era como se tivessem apagado o meu nome, a minha história, para reescrevê-la de uma forma macabra. E o mais assustador é que eu já não tinha a certeza do que era real. Será que eu cometi um erro? Saltei para o presente. Não era um salto suave. Era mais como ser atirada de um precipício. Estava noutro sítio. Uma cave. Sempre caves. Mas essa era diferente. Não era a cela de luxo do João. Esta era mais real, mais fria, mais suja. Cheiro a umidade, a mofo. A umidade colava-se à minha pele. Sem janelas, claro. Nada para ver a não ser as paredes de cimento. Perdi a noção do tempo. Dias, semanas. Não conseguia dizer ao certo. Era terça ou quarta? A memória falhava-me. Às vezes, achava que era a Ana. Outras vezes, um fantasma do que já fui. Sentia a falta do sol na minha pele, do cheiro a café pela manhã. Coisas simples que se tornam luxos quando se está presa. A porta abriu-se de repente, a luz invadiu o quarto escuro, cegando-me. Sofia Ribeiro entrou. Ela era linda, de uma forma predatória e afiada, parecia sempre ter saído de uma revista de moda, mesmo num ambiente tão sórdido como aquele armazém junto ao Porto de Lisboa. Um fato branco imaculado, que parecia intocado pela sujidade da fábrica lá em cima. Pequeno almoço? Disse Sofia, empurrando uma bandeja de pão seco e água na minha direção. Não me mexi. Olhei para Sofia com um ódio que ardia mais forte do que o fogo que supostamente me matara. Aquilo era o mais difícil de aguentar. A mentira, a injustiça. Eu odiava o fato de ele acreditar nela e não em mim. Quanto tempo, Sofia? Quanto tempo vais manter-me aqui? Até ele te esquecer? Sofia sorriu, agachou-se. Ou até ele casar comigo. O que acontecer primeiro? Ele nunca vai casar contigo. Cuspi. Ele sabe o que tu és. Ele sabe o que eu lhe digo. Corrigiu Sofia com um sorriso gelado. Ele pensa que o traíste, Ana. O Pedro certificou-se disso. As provas que plantamos no cofre. As transferências para os Feds. O João acredita que eras uma rata. Ele pensa que morreste como uma traidora. O meu coração apertou. Essa era a pior parte. Não o cativeiro, não a dor física, mas o facto de saber que o João odiava a minha memória. Pensei nele, no seu rosto contorcido de dor, e sabia que ele tinha sofrido. Mas essa dor era uma mentira, uma manipulação, e eu era a vítima silenciada. Por que não me mataste? Perguntei, a voz a tremer. Sofia levantou-se, alisando o casaco. Porque a morte é muito fácil. E porque tu és a minha apólice de seguro. Se o Pedro decidir virar-se contra mim, ou se o João começar a investigar muito a fundo, eu apresento-te. Uma traidora ressuscitada. Destruí-lo-ia de novo. Sofia virou-se para sair. O João não é estúpido, disse eu baixinho. Ele vai descobrir. Sofia riu. O João é um bêbado de luto. Ele mal é um homem. Ontem ele entregou o controle das rotas de navegação ao Pedro. Ele está a desistir, Ana. Ele está a morrer, e eu vou ser quem vai herdar o império. A porta bateu, mergulhando-me de novo na escuridão. Encolhi os joelhos ao peito. As lágrimas picavam os meus olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Ele está a desistir. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Eu tinha que sair. Olhei para a bandeja de comida. Por baixo do pão velho, vi algo a brilhar. Arrastei-me para lá. Não era uma arma. Era uma colher. Uma colher de plástico, fina e frágil. Não era nada, mas era algo. Olhei para a grelha de ventilação, lá no alto da parede. Estava enferrujada. João, pensei, apertando a colher de plástico até ela vergar.
Eu não estou morta e não sou uma traidora. Eu estou a vir por ti. Momento, aqui tenho de interromper a história por um segundo. Tudo isto, esta situação com a Sofia, o João a pensar que eu o tinha traído, a forma como tudo se desenrolou, era absolutamente absurdo. Quer dizer, pensem bem, o chefe de um império criminoso, um homem temido em toda a cidade, que se deixa manipular desta forma tão fácil. Não consigo entender. Será que o amor o cegou tanto? Ou será que a sua própria natureza, aquela sua necessidade de controlo, o tornava vulnerável a este tipo de armadilhas? Na minha aldeia, teríamos dito, este homem está a ver tudo ao contrário. Mas talvez fosse precisamente esse o problema. Talvez a situação fosse demasiado complexa para ser reduzida a uma simples questão de certo ou errado. Talvez o João, com toda a sua dureza, fosse no fundo mais ingênuo do que eu pensava, especialmente quando se tratava de quem amava. Ou, mais provavelmente, ele tinha sido enganado de uma forma tão elaborada que a sua mente não conseguia conceber tal nível de perfídia. Honestamente, ainda hoje me pergunto como foi que ele não duvidou mais. Como é que não viu através da mentira, através da cortina de fumaça que o meu próprio irmão, o Pedro, ajudou a erguer? Acredito que o luto pode fazer coisas terríveis à razão de uma pessoa. Mas será que pode apagar o instinto por completo? Não faço ideia. De qualquer forma, voltamos à história. A minha história. A esperança é uma coisa perigosa no submundo. Mata mais pessoas do que balas. Mas para mim, a Ana Azevedo, a esperança era o único combustível que me restava. Passaram-se 3 semanas desde a visita de Sofia Ribeiro. 3 semanas a contar as gotas de um cano a pingar no canto da minha cela. 3 semanas a estudar o guarda, um homem corpulento chamado Carlos, que cheirava a tabaco velho e a colônia barata. Carlos não era inteligente, mas era pontual. Todas as noites, às 19h, trazia-me o jantar. Todas as noites, destrancava a porta, dava 2 passos, colocava a bandeja no chão e saía. Nunca olhava para mim. Para ele, eu era apenas uma encomenda a ser armazenada até a data de validade. Afiava o cabo da colher de plástico contra o cimento áspero da parede atrás da sanita há 21 dias. Não era muito. Apenas um pedaço de plástico branco irregular de uns 7 centímetros, mas era afiado o suficiente para perfurar uma artéria se acertasse no sítio certo. Mas eu não estava a planear um assassinato. Estava a planear o caos. Era uma terça-feira. A fábrica lá em cima estava silenciosa. Os operários tinham ido para casa. Esperei junto à porta, o coração a bater nas costelas como um pássaro enjaulado. Ouvi os passos pesados a aproximarem-se, o tilintar das chaves. Clac, clac. O ferrolho deslizou para trás. A porta abriu-se, Carlos entrou. Hora da papa, princesa! Não me movi em direção à bandeja. Em vez disso, desabei no chão, o corpo a convulsionar. Soltei um som sufocado e gorgolejante, a espumar pela boca com uma mistura de pasta de dentes e saliva que tinha preparado. Ei, Carlos gritou, dando mais um passo para dentro do quarto. Que raio! Ei, para com isso! Não chamou a rádio para pedir ajuda. Esse foi o seu erro. Inclinou-se sobre mim, agarrando o meu ombro para me virar. Se morreres aqui, a Sofia vai me cortar a cabeça. Acorda! No momento em que a sua mão me tocou, parei de tremer. Os meus olhos abriram-se, frios. Antes que ele pudesse reagir, cravei o pedaço de plástico afiado na carne macia da sua coxa, logo acima do joelho. Carlos uivou, a perna a ceder. Caiu para a frente, o seu corpo pesado a embater no cimento. Escapei de debaixo dele como uma aranha. Não corri imediatamente para a porta. Sabia que ele tinha um taser no cinto. Peguei na bandeja de metal pesada e balancei-a com as 2 mãos, batendo a borda na parte de trás da cabeça dele. O som foi nauseabundo, um baque surdo e molhado. Carlos ficou mole, a gemer no chão. Eu ofegava.
as mãos a tremerem. Mexi-me no seu cinto, os dedos escorregadios de suor, até encontrar o porta-chaves. Tirei o taser e as chaves. Corri para o corredor. Era um labirinto de canos e água a pingar. Não tinha ideia de onde era a saída, mas sentia o cheiro a ar fresco vindo da esquerda. Virei-me para lá, os pés descalços a bater no cimento frio. Entretanto, no outro lado da cidade naquela noite, o Pedro estava ao telefone na sua carrinha preta, sem identificação, estacionado numa rua escura a alguma distância do armazém da Sofia. Os seus olhos, os meus próprios olhos. Isto é estranho. Estar no meu próprio corpo e depois no dele. Fixavam a distância, mas a mente estava a mil. Ela escapou, disse ele, a voz contida, quase a sussurrar ao telefone. O Carlos estava no chão. Não sei como. Houve uma pausa do outro lado da linha, uma voz feminina e fria. Pedro, isto é um problema. O João está a investigar, está mais sóbrio do que pensas. Se a Ana for encontrada viva e ele a vir... Eu sei, interrompeu Pedro, esfregando a testa. Mas ela estava tão magra, tão fraca. Não pensei que ela tivesse força. Como é que ela se livrou do Carlos? Ele era um gorila. A tua irmã é mais forte do que pensas, Pedro. Sempre foi. A voz de Sofia respondeu, com um tom de sarcasmo. Isto não muda nada. Vamos à festa de noivado como combinado. O João tem que casar comigo, não importa o quê. A tua irmã, se for apanhada, será apenas mais uma mentira que ele vai ter de engolir. Uma traidora em fuga. Pedro desligou o telefone, os olhos fixos na rua, na esperança de avistar a silhueta frágil da minha irmã, da Ana. Sentia um nó no estômago. Não era remorso, não completamente. Era mais um medo frio de ser descoberto. Ele tinha me traído, tinha me atirado para o inferno, mas, por estranho que pareça, uma pequena parte dele ainda sentia um leve, quase imperceptível aperto. Eu devia tê-la entregue logo aos Feds, pensou ele. Era o plano inicial, mas a Sofia era mais sedutora, mais perigosa. Ela prometeu-lhe o império à margem sul, os milhões para pagar as suas dívidas de jogo que João se recusava a cobrir. A promessa era boa demais para ser ignorada. E agora? Ana estava solta, uma bomba relógio. O Pedro precisava de a encontrar antes que fosse tarde. O que será que ele faria se a encontrasse? Levaria-a de volta para a Sofia? Ou, será que alguma vez teve um plano B para mim, para a sua irmã? É um detalhe que até hoje me perturba, a incerteza do que passava na sua cabeça naquele exato momento. Enquanto isso, noutro canto de Lisboa, o João Azevedo sufocava numa prisão diferente. Estava na varanda do Clube Cobalto, em Cascais, um salão de alta classe que servia de terreno neutro para as famílias criminosas da cidade. Lá dentro, a música estava alta e o champanhe corria. Era uma festa em sua homenagem, ou antes, uma festa para celebrar a sua recuperação. Pareces que estás num funeral, João. A voz era um murmúrio sedutor. O João não se virou. Ele conhecia o cheiro a jasmim e a ambição. Sofia Ribeiro deslizou para o seu lado, pousando uma mão bem cuidada na lapela do seu fato preto. De certa forma estou, disse João, dando um gole no uísque. A minha mulher está morta há 7 meses, Sofia. E vocês esperam que eu dance. Esperamos que lideres, disse Sofia, a voz num sussurro. A comissão está preocupada. Sem um Azevedo forte ao comando, os russos estão a começar a invadir a margem sul. Precisas de consolidar a tua posição. Precisas de uma aliança. João olhou para ela. Os seus olhos estavam vermelhos, cercados por olheiras escuras. Uma aliança? É assim que estamos a chamar a isso? Sofia sorriu, aproximando-se, o corpo a pressionar o dele. O Pedro acha que é uma boa ideia. Ele diz que é o que a Ana teria querido. Ela queria que estivesse seguro, não queria?
Fundir as nossas famílias, tornar-nos-ia intocáveis. À menção do meu nome, um músculo na mandíbula do João contraiu-se, meu olha. Não digas o nome dela. Estou apenas a ser prática, João, disse Sofia suavemente. Eu posso ajudar-te. Posso fazer a dor ir embora. Ela estendeu a mão para lhe acariciar a bochecha. João encolheu-se, afastando-se. Preciso de ar, murmurou ele, virando-lhe as costas e voltando para o clube. Abriu caminho pela multidão, ignorando as saudações e os acenos respeitosos. Encontrou Matias, o seu chefe de segurança, perto do bar. Prepara o carro, ordenou João. Chefe, acabamos de chegar, disse Matias, surpreso. O Pedro vai fazer um brinde em 10 minutos. Não me importo com o brinde do Pedro, retrucou João. Eu disse para preparares o carro. Vamos para o cemitério. A expressão de Matias suavizou-se. Chefe, está a chover a potes. Perguntei pelo tempo. A voz do João era baixa, perigosa. Matias assentiu rapidamente. Vou buscá-lo. Enquanto João caminhava para a parida, viu Pedro do outro lado do salão a rir com um grupo de investidores. Pedro parecia bem. Demasiado bem. Usava um fato que custava mais do que o carro do João. Bebericava champanhe vintage. Para um irmão de luto, Pedro parecia notavelmente próspero. Uma semente de dúvida, que estivera dormente por meses, começou a brotar na mente do João. Pedro devia 3 milhões de euros à máfia irlandesa antes do incêndio. O João recusara-se a pagar, dizendo ao Pedro que precisava de aprender uma lição. Agora a dívida tinha desaparecido, e Pedro era quem estava a impulsionar a fusão com a Sofia. João estreitou os olhos. Onde conseguiste o dinheiro, Pedro? Eu rebentei pela porta lateral da fábrica e caí na noite. A chuva era torrencial, um aguaceiro gelado que encharcou as minhas roupas finas de prisão instantaneamente. Aspirei o ar frio, sentindo os pulmões a arder. Estava num distrito industrial, armazéns, vedações de arame e desolação. Vi faróis a varrer a parede de tijolos à frente. Mergulhei atrás de um caixote do lixo, apertando-me contra o lixo. Uma carrinha preta guinchou na esquina, espalhando água pelas poças. 2 homens saltaram. Ela não deve ter ido longe, gritou um. Verifiquem o perímetro. Se a perdermos, a Sofia mata-nos a todos. Prendi a respiração. Esperei que os passos dele se afastassem na direção do rio Tejo. Depois, corri na direção oposta. Não tinha dinheiro, nem telemóvel, nem aliados. A cidade era uma rede de inimigos. Se fosse a polícia, a Sofia saberia em 1 hora. Metade da esquadra estava na folha de pagamentos da Ribeiro. Se fosse a mansão, seria baleada pelos guardas do João antes de chegar ao portão. Precisava de chamar a atenção do João, mas tinha que fazê-lo de uma forma que não me matasse. Corri até as minhas pernas cederem, desabando num beco atrás de um café que funcionava 24 horas. Tremia violentamente, abraçando os joelhos. Vi um jornal abandonado numa poça. A manchete molhada e rasgada olhava para mim. Famílias Azevedo e Ribeiro vão unir-se. Rumores de noivado circulam. Havia uma foto do João a sair do Clube Cobalto. Parecia um cadáver a andar. Bochechas encovadas, olhos mortos. Toquei na foto, borrando a tinta. Seu idiota, sussurrei, um soluço a prender-se na garganta. Não te atrevas a desistir de mim. Olhei para a data no jornal. 4 de novembro. 4 de novembro. Os meus olhos arregalaram-se. Todos os anos, a 4 de novembro, o aniversário da morte do pai do João, ele ia à sede Lisboa, no centro da cidade. Ia sozinho, sem guardas, apenas ele e as velas. Era a única altura em que estava verdadeiramente vulnerável. Eram 23h30. A catedral fechava à meia-noite. Tinha 30 minutos para atravessar 8 quilômetros da cidade. Às vezes, quando não conseguia dormir naquela cela úmida, debaixo da fábrica, pensava no meu pai.
Na forma como ele sempre dizia: não confies em ninguém que parece bom demais para ser verdade. Ele falava dos vendedores no mercado de Santarém, mas agora eu entendia de uma forma diferente. Aquela vida que eu tinha, o casamento com o João, o luxo, as promessas, tudo parecia bom demais. Perfeito demais. E o perfeito não existe. Isso eu aprendera da maneira mais dura. Naquele momento, enquanto corria pela cidade chuvosa, sem rumo, com o cheiro a lixo e a maresia a misturar-se com o da minha própria pele suja, não conseguia deixar de me perguntar se o meu pai estaria a olhar para mim, a balançar a cabeça, a pensar: eu avisei-te, miúda. Levantei-me, limpei a lama do rosto, olhei para o meu reflexo na janela escura do café. Parecia selvagem, perigosa. Vi uma bicicleta encostada à parede, destrancada. Desculpa, sussurrei ao universo. Agarrei a bicicleta e pedalei para a tempestade, na Sé de Lisboa. O silêncio era absoluto. O João ajoelhou-se no primeiro banco, a cabeça baixa. O ar cheirava a cera de abelha e incenso. Não estava a rezar, não rezava há anos. Estava apenas a existir. Não sei o que fazer, sussurrou ele para o altar vazio. Olho para eles e vejo cobras, mas olho ao espelho e não vejo nada. Levantou-se, os joelhos a estalarem. Acendeu uma vela pelo pai. Depois hesitou. Pegou noutra vela e acendeu uma segunda. Pela Ana, murmurou. Não devias acender velas pelos vivos, João. A voz era um sussurro, rouca e fraca, mas atingiu-o como um trovão. João virou-se, a mão a ir instintivamente para a arma, no coldre debaixo do casaco. Eu estava nas sombras do vestíbulo, ensopada, tremia. O meu cabelo estava cortado e desgrenhado, o rosto com hematomas e macilento. Parecia uma revenante, um espírito arrastado do rio. João congelou, a respiração presa na garganta. Ana! Deu um passo em frente, depois parou. Não, estou bêbado. Não és real. Sou real, disse eu, entrando na luz fraca da nave. E estou com frio. João olhou. Viu a cicatriz no meu ombro, onde o vestido estava rasgado. Viu a forma como eu estava de pé, a favorecer a minha perna esquerda. Uma velha lesão de uma viagem de esqui anos atrás. A arma caiu da sua mão. Bateu ruidosamente no chão de pedra. Ana! Sufocou ele. Atravessou a distância em 3 passadas. Não me abraçou gentilmente. Agarratou-me, as mãos a apertar o meu rosto, os polegares a traçar as minhas maçãs do rosto, verificando o calor, a vida. Estás quente, sussurrou ele, os olhos arregalados de choque e terror. Como? Eu vi o anel, vi o fogo. Pedro, disse eu, a voz a falhar. Desabei contra ele, a minha força finalmente a falhar. Foi o Pedro e a Sofia. João apanhou-me antes que eu caísse no chão. Puxou-me para o peito, envolvendo o seu casaco em volta do meu corpo ensopado. O cheiro a chuva e a sujidade da fábrica encheu o seu nariz, sobrepondo-se ao incenso. Foi o melhor cheiro que ele alguma vez sentira. Pedro. João repetiu o nome, saboreando-o como cinza. O meu irmão, ele deve-lhes dinheiro. Eu engasguei, agarrando a sua camisa. Eles encenaram o incêndio. Tiraram-me pelos túneis. Mantiveram-me numa cave. Um rosnado baixo e gutural começou nas profundezas do peito do João. A névoa que lhe nublara a mente por 6 meses evaporou-se instantaneamente. O luto desapareceu, substituído por uma raiva branca, quente e cegante. Olhou para mim. Eu estava quebrada, faminta e aterrorizada. Eles tinham me feito isto, a sua família, a sua gente. Matias! Rugiu João, a voz a ecoar no teto abobadado. As portas da igreja abriram-se. Matias entrou, arma em punho, esperando uma tentativa de assassinato. Parou a derrapar quando viu o João no chão a segurar uma mulher. Chefe! Matias baixou a arma, semicerrando os olhos na penumbra. Quem é?
O rosto de Matias ficou pálido e argou a arma. Minha Nossa Senhora! Dona Ana! Tranca as portas! Comandou João. A sua voz já não era a de um homem quebrado. Era a voz do capo. Chama os rapazes, aqueles em quem confiamos. Só aqueles em quem confiamos. Se alguém deixar vazar isto, eu esfolo-os vivos. João, sussurrei, os meus olhos a tremerem e a fechar-se. A Sofia, ela está a planear a fusão. Shhh, disse João, levantando-me nos seus braços sem esforço. Ele apertou um beijo no meu cabelo sujo e emaranhado. Dorme. O pesadelo acabou. Olhou para Matias, os olhos a arder com a promessa de um demônio. Prepara a cave, disse João. Mas não para ela. João Azevedo não me levou para um hospital. Hospitais tinham registros. Hospitais tinham fugas. Levou-me para uma casa de campo no Alentejo, uma quinta que pertencera ao seu pai décadas atrás. Trouxe um médico particular, o Dr. Manuel, um homem que tirara balas do próprio peito do João sem fazer perguntas. Por 2 dias, João não saiu do meu lado. Sentava-se numa cadeira ao lado da cama, a observar o meu peito a subir e a descer. Observava o soro. Observava a cor a regressar lentamente às minhas bochechas. Quando acordei, ele estava lá. Água, murmurei. Ele levou o copo aos meus lábios. Bebi avidamente. Devagar, murmurou ele. Olhei para ele. A sério? Estás péssimo, João. Ele soltou uma risada curta e seca. Já me disseram. Pegou na minha mão, entrelaçando os nossos dedos. Ana, eu tranquei-te lá. Eu causei isto. Tu não sabias, disse eu suavemente, lendo os seus pensamentos. Eles enganaram-nos a ambos. A Sofia sabia que não irias acreditar em mim sem provas. Então ela fabricou as provas. E o Pedro, ele sabia exatamente onde tocar. A expressão de João escureceu. O Pedro está atualmente em Macau. Ele pensa que está a celebrar a fusão. Ele pensa que estás morta e que sou o seu fantoche. O que vais fazer? Perguntei. Sentei-me, encolhendo-me enquanto as minhas lesões protestavam. Vou matá-los, disse João simplesmente. Vou queimar tudo o que eles têm e depois vou matá-los. Não, disse eu. João olhou para mim surpreendido. Não, matá-los é muito rápido, disse eu. Os meus olhos endureceram. A minha suavidade tinha desaparecido. Na cave, a rapariga inocente tinha morrido. A mulher que sobrevivera era outra coisa. Eu era uma Azevedo agora. Eles tiraram-me 6 meses de vida. Fizeram-te chorar por um fantasma. Quero que eles percam tudo antes de morrerem. Quero que a Sofia veja o seu império desmoronar. Quero que o Pedro saiba que fui eu que o destruí. João olhou para mim com uma mistura de admiração e medo. Eu assustava-o um pouco e ele amava-me mais do que nunca. O que tens em mente? Perguntou ele. Lancei as pernas para fora da cama. A festa de noivado é este sábado, não é? O grande anúncio, disse João. Na nova mansão Azevedo que comprei. Perfeito, disse eu. Um sorriso frio e vingativo brincou nos meus lábios. Acho que é hora da noiva fazer uma aparição. Não achas? Os 3 dias seguintes foram um borrão de movimentos calculados. João regressou a Lisboa, desempenhando o papel do noivo em luto e complacente. Encontrou-se com a Sofia. Assinou os papéis que ela lhe pôs à frente. Papéis que Matias já tinha secretamente trocado por falsificações não vinculativas. Suportou o tapinha nas costas de Pedro. Estou orgulhoso de ti, João, dissera Pedro, cheirando a bourbon e a charutos caros. Superar é difícil, mas é a coisa certa a fazer. João tinha sorrido um sorriso apertado e afiado. Não o teria conseguido sem ti, Pedro. Vais estar na mesa principal, certo? Não perderia isso por nada neste mundo. Pedro sorriu abertamente. Enquanto isso, eu permaneci escondida na quinta, mas não estava a descansar. Estava a preparar-me. Pedi ao Dr. Manuel para me trazer tinta para o cabelo,
devolvendo-o ao seu castanho natural. Comi para recuperar as forças. Pratiquei andar de saltos altos apesar da dor na perna. Não estava apenas a recuperar, estava a armar-me para a guerra. Na noite da festa de noivado, a mansão Azevedo era uma fortaleza de luz e música. Todos os principais chefes criminosos de Lisboa a Nova York estavam lá. O champanhe corria como água. Sofia Ribeiro era o centro das atenções. Usava um vestido branco que parecia suspeitosamente um vestido de noiva. Estava radiante, triunfante. Tinha ganho. Tinha o território, o dinheiro e o homem. João estava ao microfone na grande escadaria. A sala ficou em silêncio. "Obrigado a todos por virem", disse João. A sua voz era firme, amplificada pelos altifalantes. "Esta noite é uma noite de novos começos." Sofia sorriu da primeira fila, levantando o copo. Pedro estava ao seu lado, com ar presunçoso. "Por muito tempo, pensei que a minha vida tinha acabado", continuou João. "Pensei que tinha perdido a única coisa que importava. Mas recentemente aprendi algo importante. Aprendi que a verdade tem uma forma de sobreviver ao fogo." O sorriso de Sofia vacilou ligeiramente. "Do que é que ele está a falar?" "Disseram-me que a minha mulher era uma traidora", disse João, os seus olhos fixos em Pedro. Pedro mexeu-se desconfortavelmente. "Disseram-me que ela morreu na cave. Disseram-me para seguir em frente." A multidão murmurou. Isto não estava no guião. "Mas vai há um problema com as mentiras", disse João, a sua voz baixando uma oitava, tornando-se um rosnado. "Eventualmente elas apodrecem." Ele gesticulou para o topo da escadaria atrás dele. As pesadas portas duplas abriram-se. A música parou. O som de um copo a cair quebrou o silêncio. Eu, Ana Azevedo, saí. Vestia um vestido vermelho carmesim, a cor do sangue, a cor da guerra. Era apertado, revelando as cicatrizes de queimadura no meu ombro, usando-as como medalhas de honra. A minha cabeça estava erguida. Os meus olhos estavam focados na Sofia Ribeiro. Um suspiro coletivo rasgou a sala. "Impossível!" sussurrou Pedro, o rosto a perder toda a cor. Eu vi o corpo. Sofia levantou-se, derrubando a cadeira. "Ela está morta! É um truque!" Desci as escadas lentamente, regalmente. A multidão abriu-se para mim como um mar vermelho. Andei diretamente para o João, que estendeu a mão. Peguei nela. Virei-me para encarar a sala. Virei-me para encarar os monstros que me tinham posto numa jaula. "Lamento interromper a festa", disse eu, a voz clara e vibrante. "Mas acredito que este é o meu marido. E acredito que..." Olhei para o Pedro, que tremia. "Acredito que o meu irmão tem algumas explicações a dar." João tirou uma arma do casaco do seu smoking. O clique do segurança a ser desengatado ecoou pelo salão silencioso. "Tranquem as portas", disse João. O silêncio que se seguiu ao fecho das portas era mais pesado do que os próprios ferrolhos de aço. Por um instante, o grande salão da mansão Azevedo ficou num estado suspenso de incredulidade. Os candelabros de cristal tremeram com a força das portas a bater, lançando luz fraturada sobre uma multidão que passara de celebratória a aterrorizada num piscar de olhos. Sofia Ribeiro estava perto da lareira, os nós dos dedos brancos enquanto apertava a taça de champanhe até o pé partir, cortando a palma da mão. Não sentiu a dor, apenas sentiu as paredes a fechar-se. A narrativa que construíra cuidadosamente, a viúva de luto, a salvadora benevolente, a futura rainha do submundo, estava a desfazer-se fio a fio diante da elite de Lisboa. Olhou para o João, que estava como um ceifeiro de terno, e depois para mim, uma visão de vingança em carmesim. O pânico, frio e agudo, perfurou a compostura de Sofia. "Matem-nos!" gritou Sofia, a voz a falhar, perdendo toda a sua suavidade sedutora. Apontou um dedo ensanguentado para o casal na escadaria.
Matem-nos aos dois. 10 milhões ao homem que me trouxer as cabeças deles. 10 milhões. A promessa desesperada de riqueza quebrou o transe. 4 homens da comitiva pessoal de Sofia, mercenários que ela importara da Europa, homens sem lealdade ao Código dos Azevedo, sacaram as suas armas. Eram profissionais, rápidos e letais, mas tinham cometido um erro crítico. Estavam a lutar numa casa que João Azevedo tinha projetado para ser uma armadilha. Bang, bang. João moveu-se com uma fluidez que desmentia o seu tamanho. Ele não apenas disparou, ele executou. 2 dos mercenários caíram antes que pudessem sequer apontar as suas metralhadoras. Manchas escuras de carmesim a espalharem-se pelas suas camisas brancas. Baixem-se! Rugiu João, agarrando a minha cintura e puxando-me para trás do grosso balaústre de mármore da escadaria. Balas picaram a pedra, enviando fragmentos afiados de mármore para o ar como poeira branca. A sala irrompeu em pandemônio absoluto. Senadores, juízes e capos rivais convidados trepavam em busca de abrigo, derrubando mesas e partindo milhares de euros em cristal vintage. Gritos rasgaram o ar, misturando-se com o ritmo estacato dos tiros. Matias e os seus guardas leais emergiram das sombras do mezanino, enfrentando os restantes homens de Sofia perto das mesas de buffet, o ar preenchido com o cheiro a pólvora e a medo. Atrás do pilar, João verificou o carregador da sua pistola. O seu rosto era uma máscara de concentração, mas os seus olhos voaram para mim. "Fica aqui", comandou ele, a voz rouca. "Matias tem o flanco leste, eu vou avançar." "Não", disse eu. A palavra era quieta, mas carregava o peso de um golpe de martelo. João parou, olhando para mim. Eu não estava a tremer, não estava a chorar. Meti a mão na fenda alta da minha coxa no vestido vermelho e tirei um revólver prateado de cano curto. Era a arma que o João me dera no nosso primeiro aniversário. Uma lembrança que ele esperava que eu nunca tivesse de usar. Verifiquei o tambor com um rápido movimento do pulso. Passei 6 meses numa caixa, João. Acabei de esperar no escuro enquanto os homens decidem o meu destino. João olhou para a arma, depois para o fogo nos meus olhos. Viu a transformação claramente agora. A rapariga com quem casara tinha desaparecido, queimada pela traição. A mulher à sua frente fora forjada em ferro. Ele acenou uma vez, um movimento brusco do queixo. Juntos, movemo-nos como um só. Uma coreografia mortal nascida do instinto. João levantou-se, disparando tiros supressores em direção ao bar para manter as cabeças dos mercenários baixas, enquanto eu me movia agachada, correndo para as mesas de banquete derrubadas. O caos era um borrão de movimento. Um mercenário surgiu por trás de uma escultura de gelo de um cisne, apontando a arma para o João. Nunca puxou o gatilho. Eu, apoiando o braço numa cadeira de veludo, disparei 2 tiros. O mercenário desmoronou-se, a escultura de gelo a quebrar-se sobre ele numa cascata de estilhaços brilhantes. João olhou para mim, impressionado e aterrorizado ao mesmo tempo. Limpamos o chão, empurrando os homens da Sofia para trás, encolhendo o círculo de violência até que apenas os culpados permaneceram. No meio do fumo e da ruína, uma figura tentava rastejar. Pedro, o homem que vendera o seu próprio sangue por um lugar à mesa, arrastava-se de gatas em direção à saída de serviço. Tinha deitado fora o casaco. A sua camisa cara estava rasgada e o rosto estava manchado de suor e lágrimas. Parecia pequeno, patético. Eu vi-o. A visão dele não acendeu a raiva. Acendeu uma repulsa fria e vazia. Afastei-me da proteção do João, ignorando o zumbido de uma bala perdida que se enterrou na parede a poucos centímetros da minha cabeça. Caminhei calmamente em direção ao meu irmão, os meus saltos a clicarem no chão de madeira com uma finalidade rítmica. "Vais a algum lado, Pedro?" A voz congelou. Pedro parou de rastejar, rolou lentamente de costas, olhando para a irmã. Os seus olhos estavam arregalados, a desviarem-se em busca de uma fuga que não existia.
Ana! Gaguejou ele, usando o apelido de infância que não pronunciava há anos. Levantou as mãos a tremer violentamente. Por favor, tens de ouvir. Eu não queria fazê-lo. Ela obrigou-me a Sofia. Ela ameaçou-me. Disse que nos mataria aos dois. Fiquei de pé sobre ele, o vestido vermelho a fluir à volta das minhas pernas como uma poça de sangue. Ela obrigou-te a apostar nos cavalos, Pedro? Perguntei, a minha voz perigosamente suave. Ela obrigou-te a acumular 3 milhões de dívida? Ela obrigou-te a roubar da família para encobrir a tua própria incompetência? Eu ia pagar, balbuciou Pedro, agarrando a bainha do meu vestido com dedos desesperados. Eu ia deixar-te sair eventualmente. Eu juro, só precisava de tempo. Somos sangue, Ana. Não podes fazer isto. Somos sangue. Olhei para a sua mão a tocar o meu vestido. Lembrei-me da cave. Lembrei-me da escuridão, do frio úmido, dos ratos a arranhar nas paredes. Lembrei-me de me perguntar se o meu irmão mais velho estava à minha procura, apenas para perceber que era ele quem segurava a chave. Éramos sangue, disse eu, a voz desprovida de piedade. Agora, és apenas uma mancha. Não lhe dei um tiro. Uma bala era demasiado rápida, impessoal demais. Inverti o aperto no revólver e bati-lhe na cara com a coronha de aço pesada. O som foi nauseabundo, um estalo úmido de osso. Pedro gritou encolhendo-se em posição fetal, agarrando o nariz partido. Matias! Chamei, os meus olhos nunca deixando a forma contorcida do meu irmão. Matias apareceu do fumo, o seu fato coberto de gesso, a sua expressão sombria. Olhou para Pedro com puro desprezo. Ponham-no na cave, disse eu. A minha voz, ecoando a frase que João me tinha dito uma vez, fechando o círculo da tragédia. A verdadeira cave, sem cama, sem luz, sem saída. Deixem-no apodrecer até ele se lembrar do que a lealdade realmente significa. Não, Ana, por favor. Pedro guinchou enquanto Matias o levantava pela gola, arrastando-o para trás. Os seus calcanhares derraparavam inutilmente no chão polido, deixando marcas que pareciam marcas desesperadas de garras. João, ajuda-me! João nem olhou para ele. Os seus olhos estavam fixos na lareira. Os tiros tinham cessado. Os mercenários estavam mortos ou subjugados. Apenas um inimigo restava. Sofia Ribeiro estava de costas contra a imponente cornija de pedra da lareira. Estava encurralada. O seu vestido branco estava manchado de vinho tinto e fuligem, uma paródia grotesca do vestido de noiva que ela pretendera que fosse. Nas suas mãos trêmulas, segurava uma enorme Desert Eagle banhada a ouro. Vocês arruinaram tudo, gritou Sofia, os seus olhos selvagens a alternarem entre o João e eu. Tu devias estar morta. Por que é que não morreste? Eu fiz tudo certo. Tu cometeste um erro, disse João, dando um passo ao meu lado. Ele segurava o braço esquerdo, onde uma bala o tinha roçado, o sangue a escorrer pela sua camisa branca. Esqueceste-te que eu não caso com vítimas, Sofia. Eu caso com sobreviventes. Sofia soltou um grito frustrado e levantou a arma pesada, apontando diretamente para o meu peito. Vai para o inferno! Puxou o gatilho. Clique. O som ecoou na sala silenciosa como um trovão. Uma falha de alimentação. A cápsula não tinha sido ejetada. Sofia olhou para a arma com horror, as suas mãos a tremerem demasiado para limpar a câmara. Agarrou o slide partindo as suas unhas bem tratadas, a sua compostura a quebrar-se em milhões de pedaços irregulares. Ele caminhou em direção a ela. Ela não correu. Ela não gritou. Eu caminhei com o passo inevitável e esmagador do julgamento. Querias a minha vida, disse eu, passando por cima do corpo de um mercenário caído sem quebrar o passo. Querias o meu marido. Querias o meu nome. Tentaste apagar-me, Sofia, mas não podes queimar um incêndio. Sofia largou a arma inútil. Recuou até atingir a lareira de pedra.
O fogo na lareira rugia atrás dela, o calor intensificando o suor no seu rosto. João, espera! Ouve-me! Implorou Sofia, mudando de tática instantaneamente, a sua voz transformando-se num imploro desesperado. Eu tenho os códigos, eu tenho as rotas de navegação de toda a costa leste. Posso dar-te a conexão russa. Ela não é nada, é um produto danificado, João. Eu posso fazer-te um rei. João parou a alguns metros de distância, a sua expressão pedra. Estendeu a mão e pegou na minha mão livre, entrelaçando os nossos dedos. A minha mulher, disse ele, a voz a pingar veneno. É a única coisa nesta sala que vale a pena. E tu estás a invadir propriedade. Guiei a minha arma. Não precisava mais dela. Olhei para a mesa de banquete ao meu lado, pegando numa garrafa de brandy de alta prova. Gostas de fogo, não gostas, Sofia? Perguntei suavemente. Usaste-o para encobrir os teus rastos. Usaste-o para matar a rapariga que eu era. Parece-me justo. Partiu o gargalo da garrafa contra a lareira de pedra. Sofia guinchou, encolhendo-se. Eu derramei o álcool num semicírculo largo à volta de Sofia, encharcando o caro tapete persa. Os fumos pungentes subiram instantaneamente. Sofia estava presa contra a lareira, cercada pelo líquido inflamável. Enfiou a mão no bolso do meu vestido e tirei um isqueiro. Era um simples zipo prateado que tinha tirado do guarda que nocauteei. Abri a tampa, a chama acendeu, pequena e amarela. Arde, sussurrei. Soltei o isqueiro. O tapete acendeu com um rush violento. Uma parede de chamas laranja irrompeu, separando Sofia do resto da sala. Não foi o suficiente para a matar. O sistema de supressão de incêndio da mansão dispararia em segundos. Mas o terror era absoluto. Sofia arrastou-se para trás contra o calor, tossindo e gritando, o rosto contorcido de puro medo primal. "Tirem-na!" ordenou João aos guardas, apontando para a mulher a chorar presa atrás das chamas. "Entreguem-na à polícia. Deem-lhes os ficheiros sobre o assassinato de Cruz. Ela queria ser famosa. Que seja famosa pela vida na prisão." Enquanto as sirenes começavam a uivar na distância, cortando a noite, os sprinklers do teto finalmente sibilavam. Água fria choveu sobre o salão, apagando o fogo e encharcando os convidados. A adrenalina caiu. Fiquei no meio da ruína, o meu vestido vermelho pesado de água, o cabelo colado à testa. Tremia agora, os tremores começavam nas minhas mãos e espalhavam-se pelo meu corpo. João estava lá instantaneamente. Puxou-me para os seus braços, enterrando o rosto na curva do meu pescoço, ignorando a picada do seu braço ferido. Segurou-me como se eu fosse feita de vidro que acabara de se partir e reformar. "Acabou", sussurrou ele na minha pele molhada. Finalmente acabou. Recuei o suficiente para olhar para os seus olhos escuros. A água escorria pelo meu rosto como lágrimas. "Acabou mesmo? Consegues confiar em mim outra vez? Depois das mentiras, depois de tudo?" João pegou na minha mão, a mão que brandira a arma, a mão que acendera o isqueiro. Levou-a aos lábios e beijou os nós dos dedos, mesmo por cima do diamante enegrecido do meu anel de casamento que sobrevivera ao inferno. "Tu atravessaste o inferno para voltares para mim", disse João, a voz embargada pela emoção. "Não apenas confio em ti, Ana. Eu pertenço-te." Ele levantou-me sem esforço, apesar da sua lesão, e carregou-me para fora do salão em ruínas, deixando as cinzas dos nossos inimigos a serem lavadas pela chuva. "E hoje? Não sei bem. Não reconstruímos a mansão, não deitou tudo abaixo para refazer como era. As ruínas queimadas da sala de pânico e o salão inundado ficaram lá, como um monumento ao passado, uma cicatriz na paisagem que nos lembra o que sobrevivemos. João e eu mudamos-nos para Lisboa, para um penthouse de vidro e aço, com vista para o horizonte que agora governamos incontestavelmente. O submundo está quieto, aterrorizado pela história da ressurreição da Rainha Azevedo.
O Pedro, bem, nunca mais foi visto. Alguns sussurram que está numa cela, outros que está no fundo do rio Tejo. Não importa. Ele é um fantasma, um conto de advertência sussurrado nos cantos escuros. Eu nunca mais vesti o vestido esmeralda. Visto fatos agora, elegantes, feitos à medida, perigosos. Sento-me à cabeceira da mesa ao lado do João nas reuniões da comissão. Já não sou apenas a esposa do chefe, escondida numa gaiola dourada. Sou a rainha. E todas as noites, antes de dormirmos, o João verifica as fechaduras. Não para me manter presa, mas para manter o mundo lá fora. Porque ele sabe, com uma certeza que o aterroriza, que se o fogo vier novamente, ele não vai apenas assistir a queimar. Ele deixaria o mundo inteiro virar cinzas antes de me deixar ir. Então, é assim. Não há finais perfeitos, certo? O amor pode ser um fogo devastador e, às vezes, para sobreviver, temos de nos tornar nas próprias chamas. Salvamo-nos um ao outro, à nossa maneira distorcida. E, por vezes, queimar a nossa vida antiga até o chão é a única forma de construir uma nova. Será que foi a escolha certa? Será que eu devia ter sido mais misericordiosa com o Pedro? Ou o que fiz foi pura e simples justiça? Honestamente, eu ainda não sei. Mas é a minha história, e é minha, para ser contada da forma que eu bem entender.